aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Amém. Eu sou Rosimar Lima, que traz a porção bíblica, e hoje, convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, aonde na epígrafe diz a cura de 10 leprosos. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 17, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Amém? No versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, no versículo 11 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém. Aqui está falando de quem? Indo ele quem? Jesus, né? Jesus, ele ia a Jerusalém, né? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que esses homens pararam de longe? Eles eram leprosos, né? E pelo fato de a lepra ser contagiosa, era exigido que leprosos ficassem longe do povo, né? Longe das pessoas. Não poderiam chegar perto, porque a doença era contagiosa. Porém, se eles se aproximassem, eles deveriam gritar a palavra imundo, imundo, né? Era para eles gritarem imundo, imundo, para anunciar sua presença. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 13, e nos versículos 45 e 46. E às vezes a lepra, ela regredia, né? E se um leproso acreditasse que a sua doença tinha ido embora, ele deveria apresentar-se a um sacerdote que o declararia limpo. Levítico capítulo 14. E aqui nesse texto que nós vemos, meus irmãos, no livro de Lucas capítulo 17, nós vemos aqui que Jesus, ele enviou os 10 leprosos ao sacerdote antes de serem curados. E eles foram. Eles responderam com fé, né? E por isso, indo eles, ficaram limpos. O texto diz que Jesus enviou eles, né? Aqui no versículo 14 diz: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, por causa da fé deles, né, desses leprosos, eles ficaram limpos, né? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E aí no versículo 15 diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então, meus irmãos, dos 10, houve um que, quando percebeu que estava são, né, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus. E no versículo 16 diz que ele caiu aos seus pés, né, aos pés de Jesus, com o rosto em
terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então o estrangeiro, né, no meio deles, ali eram 9 judeus, né? Jesus, ele tinha vindo para os judeus, e ali no meio deles havia um que não era judeu, havia um samaritano, mas foi esse que voltou para agradecer, somente esse. Os outros, eles estavam mais preocupados somente com a cura física, a cura da lepra, a cura do corpo, né? A cura física. Mas esse samaritano, ele, além da cura física, ele estava preocupado também com a cura da alma, com a sua salvação. Glória a Deus. E aí, aqui no versículo 17, do capítulo 17 de Lucas, diz: e respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, né? Este estrangeiro. Então, somente o samaritano voltou para dar glória a Deus, para agradecer a Deus, para se prostrar ali aos pés de Jesus, agradecendo a Ele. E aí, meus irmãos, Jesus, ele encerrou aqui o texto no versículo 19, dizendo: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, por causa da fé, ele foi salvo. Mas Jesus, ele disse somente a esse, que foi o que voltou para agradecer a Deus, glória a Deus, para adorar Jesus, para se prostrar ali aos pés de Jesus. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então somente esse foi salvo. Ali os 10 homens estavam leprosos. Os 10 clamaram por Jesus, né? No versículo 13 diz: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então todos os 10 estavam leprosos, né? Todos os 10 clamaram por Jesus, queriam a cura, né? Clamaram por Jesus. Todos os 10 tiveram fé que seriam curados, né? Aqui diz que indo eles, né? Então foram todos, né? Indo eles ficaram limpos, né? No versículo 14. Mas somente um, somente o samaritano, voltou para agradecer. E somente a esse que voltou para agradecer, para adorar ali nos pés do Senhor, aqui diz que ele se prostrou, né? Versículos 15 e 16 diz aqui que somente esse voltou para agradecer. Ele caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Meus irmãos, aqueles outros 9, eles estavam preocupados somente com a cura física, com a cura da lepra, com a cura no corpo. Mas este que voltou para agradecer a Deus, ele estava preocupado tanto com a cura no corpo, mas também com a cura da alma, a que é mais importante, né? A Bíblia diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, não adianta aqueles outros terem sido curados e não terem sido salvos, né? Jesus, ele perguntou pelos outros 9, né? Ele disse: cadê, né, os outros 9 que não foram os 10 limpos, né? No versículo 17. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, né? Somente esse era estrangeiro, ele não era judeu, não era samaritano. E aí no versículo 19 Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Amém? Então, meus irmãos, também nos dias de hoje tem pessoas assim, pessoas que quando estão no sufoco, pessoas que quando estão sofrendo, estão passando por grandes provas, por grandes provações, por enfermidades, por outro tipo de prova, eles se aproximam de Deus, clamam por socorro e Deus ajuda. Deus, Ele tira aquela pessoa do sufoco, mas depois eles esquecem de voltar para agradecer a Deus, de voltar para agradecer ao Senhor, de adorar a Ele, de adorar ao Senhor. Glória a Deus. E eu vou terminar a mensagem de hoje com 2 versículos. Um que se encontra no livro, os 2 versículos no livro de João. Um versículo se encontra no capítulo 1 de João, versículo de número 11. João, capítulo 1 e versículo 11 diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus, ele tinha vindo para os judeus, né? Mas aqueles 9 leprosos judeus, eles só quiseram saber da cura física, da cura da lepra. Mas eles não lembraram de voltar ali aonde Jesus estava, adorar a Ele, se prostrar aos pés de Jesus, adorar a Ele, dar glória a Deus, agradecer. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Somente aquele outro, que nem era judeu, meus irmãos, ele era samaritano, mas esse, ele estava preocupado, além da cura física da lepra, mas ele também estava preocupado com a cura da alma, que é mais importante. A cura da nossa alma é a mais importante, né? É mais importante do que uma cura física. No livro de João, capítulo 1, versículo 11, diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí no versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que recebem Jesus é dado esse poder de ser feito filho de Deus, porque aqui diz, né, nos versículos 11 e 12, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ainda no livro de João, capítulo 3 e versículo 17, diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí no versículo 18 do capítulo 3 de João diz assim: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Somente Jesus, Ele é o caminho para nós chegarmos até Deus. No capítulo 14 de João, Jesus, Ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se Deus nos permitir, amanhã nós voltaremos com mais uma porção bíblica. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Os dons que eu te dei, já não os vejo mais. Você os desprezou.